Pode, né? Boa tarde. Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejo a todos boas-vindas. Constatada a existência de quórum, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, do 1º de julho de 2026. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Quero dar as boas-vindas aqui, né? À plateia, em nome de Sônia aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaumirim, do primeiro período legislativo do ano de 2026. Ao 24º dia do mês de junho do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre de Souza Josué fez a abertura da 21ª sessão ordinária e, em nome de Deus e do Poder Legislativo, saudou a todos os funcionários desta casa, amigos, familiares, ouvintes que a acompanham por via remota e autoridades aqui presentes. Estavam reunidos os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Duarte; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. Constatado a existência de quórum, a ilustre presidente iniciou os trabalhos solicitando à secretária que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Uma vez concluída, a presidente facultou a palavra e, não havendo nenhum pronunciamento contrário, declarou aprovada a referida ata. Em ato contínuo, a presidente abriu a fase expediente do dia, solicitando ao assessor jurídico que procedesse à leitura das correspondências recebidas. O doutor Luizinho fez a leitura do convite da Escola Jarismar, que convida a todos para o arraiá. Neste momento, a presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa saúda a todos e fala sobre sua indicação, justificando. Pede a rápida restauração da estrada do sítio Serrote e do sítio Bananeiras. O vereador Silvio Diniz, após saudar a todos, fez indicação verbal pedindo à senhora presidente que solicite à gestão que envie a esta casa um cronograma constando data e local de uso das máquinas que recuperam estradas. Acrescentou que há necessidade de um serviço de melhor qualidade. Em seguida, a presidente declarou aberta a ordem do dia. Colocou em pauta em primeira votação o projeto de lei número 09/2026, advindo do Executivo Municipal, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2027. Em ato contínuo, pediu ao assessor jurídico que fizesse a leitura dos pareceres competentes. Após lido, a presidente facultou a palavra e não houve manifestações. Assim, a presidente solicitou aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Encerrada a votação, declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei número 09/2026.
Em ato contínuo, a presidente abriu a fase de explicação pessoal. Falou o vereador Cícero Ferreira Duarte, que saudou a todos. Solidarizou-se com as famílias enlutadas. Parabeniza as equipes esportistas do município e agradece os convites recebidos. Finaliza reforçando a necessidade da vinda do carro fumacê para conter o mosquito causador da dengue. O vereador Walter Brasil saudou a todos e pediu à presidente que oficia a CAGES, pedindo informações sobre a falta de água em alguns bairros. O vereador Dr. Valderi saúda a todos e, em seguida, convida a todos para o 15º Congresso de Senhoras. Fala das novas aquisições via emenda parlamentar e agradece ao deputado responsável pela emenda. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa saúda a todos, expressa votos de pesar às famílias enlutadas. Fala também sobre os carros que virão para o município. Reforça a necessidade do carro fumacê e elogia o trabalho desenvolvido pelos agentes de endemias. O vereador Francisco José dos Santos agradece os convites recebidos e a gestão pelas estradas já consertadas. Reforça também a necessidade de um cronograma de atuação das máquinas. A presidente solidariza-se com as famílias enlutadas, parabeniza os aniversariantes e pede orações pelos enfermos. Agradece os convites recebidos e faz breve explanação sobre o surto de dengue ocorrido em nossa cidade. Sem mais a acrescentar, encerra esta sessão. E Palmirim, 24 de junho de 2026. Após a leitura, o vereador que desejar fazer alguma observação sobre a ata, favor manifestar-se. Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, ilustre vereador dessa Casa Legislativa, a todos que nos assistem e nos escutam pelos canais oficiais da Câmara Municipal, os galerianos aqui presentes, servidores, muito boa tarde. Mensagem número 011/2026, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Aqui. Tenho a honra, apreciação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do artigo 2º, aditivo de 2025 do contrato de consórcio, protocolo de intenções do consórcio público da região Sertão Centro-Sul e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover adequações necessárias ao texto legal anteriormente aprovado, em razão de alterações supervenientes no âmbito do consórcio público da região Centro-Sul, Sertão Centro-Sul, visando assegurar maior eficiência administrativa, segurança jurídica e regularidade na execução das ações e serviços desenvolvidos de forma consorciada pelos entes integrantes. O consórcio público constitui importante instrumento de cooperação interfederativa, permitindo a conjugação de esforços, recursos e políticas públicas voltados ao interesse comum dos municípios consorciados, especialmente na implementação de serviços públicos essenciais e no fortalecimento da gestão regionalizada. A alteração proposta busca adequar a legislação municipal às novas disposições constantes do aditivo ao contrato de consórcio, garantindo a continuidade da participação do município, bem como a manutenção das ações integradas e benefícios decorrentes da atuação conjunta no âmbito regional. Dessa forma, considerando a relevância da matéria para o interesse público e para o fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas em regime de cooperação, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, confiando em sua aprovação. Passo da Prefeitura Municipal de Palmirim, em 13 de abril de 2026, Wilson Alves de Freitas. E segue o projeto 011/2026, de 2030,
que dispõe sobre a alteração do segundo aditivo de 2025 do contrato de consórcio protocolo de intenções do consórcio público da região Sertão Centro-Sul e da outras providências. Mensagem número 018/2026, de 23 de junho de 2026, senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentando Vossa Excelência e os eminentes vereadores, e na oportunidade submetemos à elevada apreciação desta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei que altera os artigos 2º e 4º da Lei Municipal 228, de 29 de maio de 2014, que inclui o cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação por produtividade fiscal e da outras providências. A Lei Municipal 541 de 15 de agosto de 2025 criou cargos e regulamentou normas gerais de concurso para ingresso no serviço público municipal. Entre os cargos criados, o auditor de tributos foi incluído com as funções de fiscalização e constituição de créditos tributários, auditoria e controle, análise e julgamento administrativo, planejamento e desenvolvimento tributário, assessoramento e orientação, tecnologia e sistemas tributários, execução de diligências e atendimento ao contribuinte. Ademais, a Lei Municipal 228, de 29 de maio de 2014, instituiu a gratificação de produtividade fiscal no município de Palmirim, contemplando servidores do setor de tributos, efetivos e comissionados, que passaram a receber a referida gratificação como forma de incentivo e aprimoramento das atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização tributária. No ensejo, a presente proposta visa regularizar e estender a gratificação por produtividade fiscal ao auditor de tributos, uma vez que o cargo já se encontra devidamente provido por profissional habilitado após aprovação em concurso público. Diante do exposto, queremos contar com o apoio dos nobres componentes desta Egrégia Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei, solicitando, para tanto, a maior brevidade possível. No ensejo, elevamos voto de estima e consideração, atenciosamente, Wilson Alves de Freitas, prefeito municipal. E segue o projeto de lei 018/2026, de 23 de junho de 2026, que altera os artigos 3º e 4º da Lei Municipal 228, de 29 de maio de 2014, para incluir o cargo de auditor tributário entre os beneficiários da gratificação por produtividade fiscal e da outras providências. Mensagem número 019/2026, de 30 de junho de 2026. Senhora presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade prestar justa e permanente homenagem aos irmãos Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, cuja trajetória de fé e devoção marcou a história religiosa e cultural do município de Palmirim. Conhecidos pelo compromisso com as romarias e pela dedicação às tradições religiosas, Bernardino e Manuel Ferreira Bonfim tornaram-se referências para inúmeras gerações de romeiros, contribuindo para o fortalecimento da religiosidade popular, da solidariedade e da identidade cultural da comunidade. A denominação da praça como Praça dos Romeiros, Irmão Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, representa o reconhecimento do poder público municipal, a importância histórica, social e espiritual desses cidadãos, preservando sua memória e perpetuando seu legado para as futuras gerações. Além de valorizar a história local, a homenagem reforça o respeito às tradições religiosas do povo palmirinense, estimulando a preservação da memória daqueles que contribuíram para a contribuição da identidade do município. Diante do exposto, espera-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência. Passo da Prefeitura Municipal de Palmirim, 30 de junho de 2026, Wilson Alves de Freitas, prefeito municipal. E segue o projeto de lei denominando Praça dos Romeiros, Irmão Ferreira Bonfim, Bernardino e Manuel, a praça pública localizada no município de Palmirim e da outras providências. Indicação número 096/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja criada a Secretaria da Mulher no município de Ipalmirim. Ademais, que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. E Michele Jorge Dias, vereadora.
Indicação número 097/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que seja dada, dentro das possibilidades legais, prioridade no atendimento nas unidades de saúde às pessoas que são cuidadoras de crianças com algum tipo de deficiência, idosos com comorbidade e deficiência de uma forma geral. Ademais que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Valderi Dias Dantas, vereador. Indicação 098/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feita a retirada do lixo, entulho e restos de poda de árvores próximo à Capela Mãe Rainha, no sítio Serrote. Ademais que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Rosineide Barbosa de Souza, vereadora. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos os colegas vereadores, todos presentes aqui nessa Casa Legislativa, todos que nos acompanham através das nossas redes sociais e através da Rádio Acaba FM. Senhora Presidente, gostaria de fazer algumas indicações verbais. À vontade, vereador. Aqui iniciou as minhas indicações falando da situação lamentável que encontra-se as estradas do nosso município. E lamento bastante de que a nossa população tenha que conviver com isso de forma diária, porque acaba sendo um verdadeiro descaso com quem mora nessas determinadas localidades. E aí eu começo falando do sítio Poço Preto, até chegar lá na Unha de Gato, que começaram lá a passar uma máquina, mas só piorou a situação que estava das estradas. Na Unha de Gato, entre Cacimba do Meio e Unha de Gato, que tem outro percurso que vai do Canaúna até lá está intransitável ao ponto de não passar nem sequer uma moto. Inclusive um dos ônibus do município ficou lá atolado, cheio de crianças dentro, mais uma vez, porque não tinha condições. A necessidade lá em um dos locais é de uma passagem molhada. Acredito que a gestão reconheça isso há muito tempo, mas opta por se omitir quanto à prestação desse serviço. E também do sítio Bananeira, porque já foi falado por inúmeros vereadores, também por mim mais de uma vez. E por lá as máquinas passam, fazem um pedaço, vão embora sem dar satisfação nenhuma à população e sem sequer ouvir aquela comunidade, para dizer como é que, pelo menos dar uma sugestão da forma que poderiam fazer para durar por mais tempo. Mas a gente está vendo que está sendo feito um gasto agora para em seguida fazer novamente, porque eu não entendo como é que uma máquina se desloca até o fim de uma comunidade, faz um pedaço e não faz a estrada completa. Vai para outra, a gente não sabe qual é o destino. Por isso que solicitei na sessão passada o cronograma, mas até o presente momento não tivemos retorno. Bem, como já falei aqui também dessa passagem molhada, queria aqui também ressaltar que naquela comunidade existem algumas crianças, inclusive uma delas é autista, e é de extrema importância que ela seja inserida nesse período da infância, dentro da educação infantil, seja mais atual a escola. E assim, o número de faltas já está excessivo por falta de transporte, que o ônibus não consegue chegar até aquela localidade. Volto a falar mais uma vez, pedir aqui a nossa presidente que cobre resposta por parte da gestão. Já passou por mais de um mês o ofício que foi feito sobre o mercado público, cobrando respostas sobre inúmeras perguntas, e até o momento a gestão está calado por resposta. Indicações já foram feitas, requerimentos e um ofício solicitando algumas informações, e eu não entendo o porquê da gestão se omitir até de responder à Câmara quanto às informações que são solicitadas para a gente. E por último, solicitar que a gestão possa apresentar a esta casa a lista com os respectivos cargos, já que foram colocados à disposição do teste de seleção, para que a gente possa de fato ver e ficar transparente para a população se são cargos de fato ociosos temporariamente ou permanentemente. Que infelizmente, quando foi conversado sobre isso lá em fevereiro, por parte acho que um membro da Procuradoria estava com a gente,
Ele disse que tinha feito à mão essa lista, e naquela conversa, acredito que os colegas se recordem que eu pedi essa lista, até o presente momento não chegou até nós, então queria que faça a solicitação de forma formal para chegar e para que fique transparente para a população um direito que é deles. Para o momento, são essas minhas palavras, senhora presidente. Satisfeito. Vereador Dr. Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadores, plateia aqui presente, na qual saúdo o nome da nossa amiga Rosinha, população que nos assiste. Senhora presidente, a nossa primeira indicação hoje é no sentido de que muitos, eu acredito também, é uma demanda muito recorrente à vereadora Rosneide, já que é uma pauta também que ela defende muito nessa casa, que as crianças portadoras de algum tipo de deficiência, as pessoas portadoras de deficiências de uma forma geral, e também aquelas pessoas que cuidam de algum tipo de idoso que tem alguma comorbidade, né? A gente sabe que nos atendimentos, nas unidades de saúde do nosso município, existe uma classificação, né, de acordo com o grau de risco da questão lá na triagem, né? Mas a nossa indicação hoje, já que a gente tem defendido muito nessa casa a questão do atendimento prioritário àqueles públicos que necessitam de atendimento especial, hoje também é no sentido de que aos cuidadores dessas pessoas tenham também preferência na hora do atendimento, né? A gente sabe que quem tem um filho ou uma filha que tem tem um TEA, por exemplo, ou tem algum idoso em casa com alguma comorbidade, não pode passar muito tempo, por exemplo, no hospital, no PSF, esperando pelo atendimento. Então, a gente sabe que existe a legislação que traz algumas prioridades em atendimentos, né? A gente sabe que existe algumas, Vossa Excelência, como enfermeira também entende melhor do que eu, a gente sabe que existe algumas urgências que chegam na unidade hospitalar que necessitam de atendimento imediato. Mas o que eu quero trazer em havendo umas circunstâncias normais de atendimentos nessas unidades de saúde, que possam ser dadas prioridades, até porque a gente conhece o município e a gente conhece as pessoas que sabem que aquela mãe, aquele pai está ali no hospital, principalmente com um quadro de dengue ou com algum quadro de gripe, essas doenças sazonais do período, mas está ali preocupada com um filho que está em casa sem ter ninguém para cuidar, com um idoso e assim sucessivamente. Então, nossa primeira indicação é nesse sentido que a Secretaria de Saúde se replaneje para que possa dar prioridade a essas casos excepcionais. E aí eu gostaria também de fazer algumas indicações verbais, senhora presidente. Uma das indicações nossa hoje também é reiterando, que essa casa já fez muito, inclusive também reitero, como a vereadora Rosneide falou, que seja organizada a questão do pessoal que vende nas calçadas do nosso município, né? A gente tem recebido algumas reclamações de alguns conhecidos que umas pessoas estão sendo obrigadas a sair, outras não, vindo para debaixo aqui dessa tenda aí de frente à Praça Padre Cícero, né? Ele começa na Ilê. Então, assim, que ou se tire todo mundo e faça essa realocação, ou então fique aonde estão, né? O que não pode haver é divergências com relação às pessoas, um vai e outro não vai, porque a gente sabe que a competitividade, principalmente desse público informal que coloca suas coisas para ser vendidas, e a gente também sabe da necessidade que essas pessoas têm em vender esses tipos de mercadoria. Então, que possa, através da secretaria competente, do setor de tributo, que tem feito um belíssimo trabalho, possa fazer a realocação dessas pessoas, já que existe aquele local, acredito eu, que é apropriado para isso, para esvaziar as calçadas e não haver aquelas tão questionadas ocupações das calçadas que tanto a população reclamou outrora nessa cidade. Outro ponto também que nós trazemos hoje é com relação que o Demutran, a GCM e também a Polícia Militar e Civil reitere aquelas blitz que vinham fazendo, né? Tinha dado uma diminuída muito grande nos motoqueiros em alta velocidade, com canos barulhentos, praticando aquelas condutas conhecidas como grau no nosso município, mas a gente já se percebe, vereador Terim e vereador Pequeno, que está voltando à normalidade que eu falo das motos em alta velocidade, né? Domingo mesmo eu estava ali no bairro Alto Bandeirante e passou 2 rapazes de moto que eu acredito que aquele pessoal tem caído da moto ou atropelado alguém, com certeza teria sido um incidente fatal. Então, e a gente sabe da necessidade das medidas coercitivas, né, do poder público, principalmente das forças de repressão, como a própria polícia e o Demutran, que estavam de parabéns e estão de parabéns, mas que reitere cada vez mais, até porque
A nova viatura, vereadora Rosineide, quando sai do destacamento da Polícia Militar aqui na rua, quem mora lá no final da fazendinha já percebe que é brilhosa, né? Então, assim, né, o giroflex, então, assim, que possa realmente intensificar, porque é pedagógico e evita com que a gente esteja aqui lamentando a morte de algum ente querido do nosso município, né, ex-vereadora dessa casa, Joselba. E para concluir, senhora presidente, reiterando aqui também a nossa indicação, que já foi falada aqui por diversas vezes, a secretaria, só para concluir, a Secretaria de Educação, né? A gente sabe a quantidade de alunos que existem lá na Escola do Estado, que necessitam de um cuidador, a gente sabe que o Estado não disponibiliza, então assim, o município já se propiciou a isso, o gestor foi conversado com o diretor da escola, a própria CRED 17 autorizou, então que se convenir que depois, após esse período de recesso escolar e férias escolares meio dano, possa ter esse cuidador para ajudar aquelas mães e aqueles pais que necessitam que os seus filhos tenham esses cuidados especiais. Para o momento, são essas minhas indicações. Satisfeito, senhora presidente. Vereadora Rosineide. Boa tarde, senhora presidente, mais colegas vereadores, plateia aqui presente. Em nome, né, da amiga Sônia e presidente do PDT do nosso município, a ex-vereadora Joselba, Magda, todos os presentes, servidores desta casa e ouvintes. Presidente, a minha primeira indicação é com relação, os nobres colegas talvez não tenham tomado conhecimento, mas nós fomos procuradas, né, nós vereadoras, pela Escola Dom Francisco de Assis Pires, né, 2 professores, juntamente com a coordenadora Tata, e, se eu não me engano, 5 alunas, que a Escola Dom Francisco está trabalhando o projeto no intuito, né, logicamente, para a criação da Secretaria da Mulher. Nós sabemos que no município, na secretaria, que a gente chama de Secretaria de Ação Social, tem um conselho, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, a mulher do Brasil, como eu digo sempre, sofre e muito. O feminicídio, né, só aumenta, apesar das leis já existirem. E a escola está trabalhando esse projeto, que será apresentado, né, na CRED 17, bem, logicamente, primeiro na escola, e seria interessante, né, que o nosso município e nós, enquanto mulheres, e a Câmara tem aqui a Procuradoria da Mulher, que a gente sabe que é um projeto esqueci agora, não é? Do Estado, né, da Assembleia Legislativa, praticamente implantado nos 184 municípios, né, do nosso Estado, e que defende, lógico, a mulher. Então, nada mais, né, convincente, interessante e que algo que venha realmente atender a mulher. Nós sabemos que as secretarias da mulher só existem nas grandes cidades. Aqui, por exemplo, se uma mulher sofrer uma violência, ela vai ter que ir à cidade do Icó. E a gente sabe das dificuldades. Então, nós recebemos, né, o convite veio para a gente, recebemos esses 2 professores, juntamente com a coordenadora. As alunas nos apresentaram o projeto e aqui ficou da gente apresentar essa indicação, conversar, né, com o gestor municipal, logicamente, eles virão, e depois, né, fazer aqui uma audiência pública, porque a gente pensa que não existe. Uma cidade pequena, um município pequeno, mas a violência contra a mulher não é só o tapa, não é só o tiro, não é só a morte. Existem vários tipos de violência e nós estamos aqui, nós mulheres, para, né, eu, em meu nome, em nome da vereadora Michele e Marcilene, e também, né, conclamo os meus colegas, nossos colegas vereadores, para abraçarem esta causa e fazermos depois, né, uma audiência pública para que leve conhecimento da população e para que realmente seja implantado no nosso município a Secretaria da Mulher. Então, nós estamos aqui, né, abraçando esta causa, defendendo a Escola Dom Francisco, que com certeza foi a casa pela qual 90%, ou todos nós aqui, 100%, né, passaram por aquela escola. E a minha segunda indicação é com
relação à retirada do lixo próximo ali à Capela Mãe Rainha, no sítio Serrote. Está com bastante lixo, o pessoal lá está pedindo, bem como em todas as localidades da cidade, que a gente sabe que existem muitas construções e precisa fazer a limpeza, mas eu estou pedindo especificamente ali, que está um lixo muito grande, e o carro, né, está demorando a fazer a retirada daquele lixo. E a outra é que, mais uma vez, eu vou pedir, que há algum tempo eu não peço, que eu até disse, já estou cansada de pedir e não ser atendida, é com relação ao trânsito da nossa cidade. Que é um caos, quando é no período de pagamento, aí a gente fica sem saber por onde passar, carro, é moto é carro, é gente, e fica impossível, né, de se fazer uma caminhada ou de você passar carro a pé. Então, eu peço encarecidamente, antes que aconteça algo de grave, que é um acidente, que a gente possa perder alguma pessoa, né, do nosso município, até um amigo, ou seja lá quem for. Então, mais uma vez, eu peço encarecidamente que organize o trânsito do nosso Ipaumirim. Vereador Francisco José. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, internautas que nos escutam nas redes sociais, a Cabo FM. Boa tarde, plateia. Em nome da ex-secretária Sônia Nery, ex-vereadora Joselba, secretário Salomão. É bom ver o pessoal visitando a nossa casa, ouvindo as demandas do município. Senhora presidente, gostaria de fazer indicação verbal. Vontade. A respeito desse pessoal, desses comerciantes que vêm, que se deslocam da zona rural para vender aqui o seu coentro, seu alface, ao lado aqui dos frigoríficos, né? Eu não sei quem foi a medida, se foi o Ministério Público, que empataram deles comercializar esses produtos que eles trazem até a zona rural aqui no nosso município. Segundo, estive conversando com alguns, né, informando que receberam essa notificação para que não possa negociar os seus produtos, que o gestor viabilize um local ou providencie o quanto antes a abertura do mercado para que esses comerciantes se instalem num local adequado para negociar os seus produtos. Assim como a gente também pede, que já tomaram essa providência com eles, mas não tem um local para eles colocar, que também tome as providências da questão dos veículos, das motos, que estão também atrapalhando tanto os pedestres como os cadeirantes, as pessoas que trafegam aqui entre Bosco, Alci, fica inviável, é um caminhão, é um ônibus que não está passando, e que o Demutran está aí, que haja, né? Inclusive, domingo à noite tivemos até um roubo de uma moto aqui no nosso município, onde há anos a gente não via falar nisso aí, para que também possa tomar as providências, que tenha o Demutran possa agir, principalmente nos domingos, período da missa ali, estacionamento dos carros. Satisfeito, senhor presidente. Presidente, só para reforçar, licença, para reforçar aqui o que o vereador falou, e também aproveitar a fala da vereadora Rosineide, eu vi que, de fato, na época foi uma recomendação do Ministério Público para retirar, em função principalmente dos comércios maiores, a quantidade de coisas que colocavam na calçada. E acabou quem sendo o maior prejudicado foram os menores comerciantes, que tiveram que sair do espaço que tinha mais fluxo de gente, que eles usavam ali no período da manhã para vender o alface, o cheiro verde. Quando a gente vê que de fato essas pessoas específicas não atrapalhavam em nada, enquanto os comerciantes de maior porte poderiam deixar material, que até inclusive teve episódios de pessoas se acidentando com a quantidade de material que estava na calçada. E, pegando aqui também o ensejo do que falou a vereadora Rosineide, quanto ao trânsito de Palmirim, tem que ser levado em consideração que, assim como o município cumpre uma recomendação do Ministério Público para retirar o que está nas calçadas, ele tem que colocar na balança o que é que ele permite cada comerciante fazer. Porque a gente tem um comércio com diversos tipos de comerciantes, do pequeno ao grande, do médio, até o informal. Aí não é justo chegar de um dia para o outro, fechar uma rua e não se preocupar como vai ficar o trânsito, como vai ficar os outros comerciantes, se vai prejudicar, se vai... Quer dizer que se um pequeno comerciante tem uma lojinha de capinha de celular que vende um carregador, uma bateria, quiser fazer uma comemoração de 1 ano, 2 que já está aberto e vai poder fechar o espaço inteiro do nosso centro,
como alguns fazem. Então, assim, que isso seja colocado na balança e que possa acontecer só em casos específicos, porque não é justo o trânsito ficar mais caótico do que já é em qualquer tipo de evento que acham que devam fechar a rua. Satisfeito, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez aqui, boa tarde, né? Já saudei a plateia aqui presente e agora quero saudar a minha amiga e ex-vereadora Joselba Diniz e minha amiga Magna e Sônia, a todos aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Minha indicação de hoje é para que seja feita uma melhoria, uma revisão no transporte do sítio Zé Vieira. A população do Zé Vieira pede socorro na questão do transporte. Então, a gente pede que seja vista essa indicação o quanto antes possível. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, o projeto de lei de número 9/2026, de autoria do Executivo Municipal. Estabelece a Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2027. Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovado em segunda votação projeto de lei do Executivo de número 9/2026, devendo o mesmo ir para sanção e prorrogação. Declaro aberta a fase de expediente pessoal. Explicação. Porque saiu aqui da tela. Volta aqui. Pronto. Declaro aberta a fase de explicação pessoal. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde a todos, mais uma vez, a minha nobre colega presidente, aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente. Saiu nesse exato momento a minha mãe, mas queria saudá-la, a ex-vereadora Joselba, a presidente do municipal do PDT, Sônia, como carinhosamente eu a chamo de tia Sônia, e sinto-se todos os outros que aqui estão saudados, inclusive aqui os que se fazem aqui presente, os que estão na lista de espera do concurso, né? E todos os outros, e esses que nos acompanham através também das nossas redes sociais, através da Jacobã FM, fica aqui o meu boa tarde. Bem, eu inicio minhas palavras aqui falando de um episódio que aconteceu recentemente, quando pude me encontrar com um amigo que é filho de Palmirim, que costuma visitar a nossa cidade uma vez no ano, às vezes passa 2 anos sem vir, e acho que já estava aproximadamente há 1 ano e meio sem ele vir aí em Palmirim, e dessa vez quando ele me encontrou, ele disse: Silvio, que situação que a nossa cidade está. Fazia muito tempo que eu não vi Palmirim dessa forma. A gente entra em Palmirim, olha para o lado direito, vê uma praça que basicamente não existe mais, né? Porque não tem banco, porque o lixo toma de conta. Ele disse: é uma cidade que hoje encontra-se escura, não tem iluminação. Asfalto hoje a gente não pode mais chamar de asfalto, porque já dá para ver o calçamento que estava por baixo, desde quando esse asfalto foi feito, há 12, 13 anos atrás. Quando a gente olha para o mercado público da cidade, que deveria estar aberto, funcionando, beneficiando os comerciantes, encontra-se fechado, sem retorno nenhum por parte da gestão, não se tem sequer o trabalho de dar uma satisfação aos prejuízos dessas pessoas que estão tendo dentro do mercado. E ele olhou para mim e disse: foi a primeira vez que eu vim em Palmirim e encontrei minha cidade feia. Ele usou essas palavras, cidade feia, que trouxe meu filho. E quando eu me deparo com esse nome, que toda cidade, quando a gente chega, a gente vai tirar uma foto, eu amo Palmirim, não tenho vontade. É uma cidade que aparentemente está suja, não só nas ruas adjacentes, nas principais também. Infelizmente, esse é o estado deplorável que a nossa cidade se encontra, por falta de uma coisa, de um gestor competente.
E aí eu estou falando somente da parte superficial da nossa cidade. Porque aqui eu queria convidar o gestor municipal a pegar um carro popular e andar nas estradas do nosso município. No carro bom não. Na caminhonete paga com dinheiro do povo não, porque aí é capaz de subir até a Pedra São Sebastião de forma confortável e segura. Mas vamos andar no carro popular, vamos andar de moto, que é o que o nosso povo passa diariamente aqui na nossa cidade, a situação que eles enfrentam. Vamos entrar dentro do ônibus escolar que vai até o distrito Canaúna, Unha de Gato, que vai ali na comunidade do sítio Poço Preto, que diariamente está com problema. Vamos ver o que, é que essas crianças estão passando? Convido você, gestor, vou ao seu lado, faço questão, para ver se o senhor se sensibiliza e resolve começar a cuidar do povo de Palmirim, porque a gente está precisando. E está precisando muito. Meus colegas vereadores, vocês sabiam que tem criança não, adolescente, que nesses 6 primeiros meses de aula já estão com mais de 45 faltas na sua escola, 90% delas sendo por falta de transporte, por não conseguir chegar à sua localidade. Vocês sabem o que é uma família colocar na balança, sair da estabilidade da sua casa própria para tentar vir morar em Palmirim, porque o transporte, que custa mais de 1.800.000 no município, não consegue chegar à sua porta diariamente. Por duas coisas, ou está quebrado, ou a estrada não permite ele andar nas situações que se encontram. Isso é o que Palmirim encontra hoje em dia. E aí, aos colegas que não sabem ou não, eu acredito que muitos já foram procurados por diversos tipos de pessoas, mas aqui para expor esses que estão aqui, que eu acho que já falou também com outros colegas, eles estão aqui reivindicando o direito, porque estão na lista de espera do concurso público, e assim como lá em fevereiro, salvo engano, quando foi colocado o projeto, eu não entendi por que colocar um projeto no teste de seleção naquele momento que existia um concurso vigente para começar a ser chamado. Eu também não entendo por que de acontecer agora, quando a gente tem um número elevado de pessoas na lista de espera. Eu reconheço que cargos temporários existem, lógico, são cargos excepcionais. Só que a gestão ela precisa ser transparente. Ela precisa mostrar que esse elevado número de pessoas que está no teste de seleção, de fato são cargos ociosos temporariamente. Que acredito que não, que por ali tem cargo que está ocioso de forma permanente. Mas às vezes, para manter e tentar ludibriar a população, tudo vale. E eu quero aqui dizer aos contratados do município que eu não sou contra nenhum contratado. Quero que saibam que tem muita gente competente que faz aqui acontecer, aliás, faz acontecer a coisa certa no município. A essas pessoas aqui eu deixo meu parabéns pelo excelente trabalho que desenvolvem no nosso município. Mas o que a gente defende, o que a gente questiona, é que o processo ocorra da forma que deve ocorrer. Não é justo as pessoas estudarem, se sacrificarem, ficarem numa lista de espera de um concurso e não ter sequer ali uma transparência para saber se de fato aquelas vagas da seleção são de cargos que estão ociosos temporários ou permanentes. É um direito deles, então vamos respeitar. E eu peço aos colegas que endossem esse pedido para que os processos ocorram da melhor forma. É assim que se faz uma boa gestão, respeitando os processos, da forma que é correta. Cargo contratado nunca vai deixar de existir. E a gente sabe que é necessário no município, mas também é necessário a gente reconhecer quem trabalhou, estudou e está lutando por seu emprego permanente. Então eu aqui fico os meus parabéns por vocês não se calarem, não baixarem a cabeça, porque as pequenas mudanças começam assim. Hoje tem 5, mas eu sei que tem mais de 30, 40 que estão atrás e não tem coragem de estar aqui, porque às vezes tem um parente, tem um irmão que está dentro da gestão e ficam com receio de sofrer perseguição política. Infelizmente, isso já deveria ter passado há muito tempo. As coisas deveriam se resolver na forma da conversa, do diálogo, da construção das coisas. E não na perseguição, na política barata. Melhor dizendo, na politicagem. Então aqui, para finalizar, quero aqui mais uma vez pedir, senhor gestor, dê uma referência, dê uma resposta aos comerciantes. O senhor é empresário, o senhor sabe o quanto é dificultoso hoje ser empreendedor no nosso país. Você imagina aí mais de 10 pequenos comerciantes que trabalharam por anos e anos na mesma localidade, acostumados ali
a quando tinha alguma demanda, as pessoas já sabiam onde era o seu comércio, ter que se deslocar e se virar, sem referência de quando vão poder voltar. Isso chega a ser criminoso, sabe por quê? Porque a gente não tem como calcular quanto esses pequenos comerciantes perderam nesses mais de 2 anos. Então o que eu peço aqui, senhor gestor, eu sei que o senhor não vai entregar agora, porque a situação aí está difícil, o senhor recebeu uma obra sem ela estar concluída. Mas, senhor gestor, dê pelo menos uma referência a esta casa, para que a gente possa dar uma resposta ao povo que bate na nossa porta todo dia, porque é um direito deles. Essas são minhas palavras para o momento. Satisfeito, senhora presidente. Vereador Francisco José. Boa tarde mais uma vez, senhora presidente. Boa tarde, plateia que nos escuta. Senhora presidente, inicio as minhas palavras desejando sentimento de perca aos familiares dos seus entes queridos, em especial a família de seu Cosmo, de seu Louro Ribeiro, lá do São Vicente. Ontem foi a missa de 30º dia de falecimento do seu filho. Estivemos ontem lá, viu, Jacaré? Presente na missa, desejar os sentimentos. Outra coisa também, senhora presidente, é que a gente precisa urgentemente, mais uma vez, de um esclarecimento sobre a contratação desses médicos que aqui vem atender o nosso município. A problemática de dengue do nosso município está imensa. Teve família minha que com dengue foi até o hospital, foi diagnosticado com uma coisa que não tinha nada a ver, um absurdo, né? Teve que se deslocar para outra cidade para ter o diagnóstico, que estava assintomada com a dengue. E então que esses médicos que estão sendo contratados aí, que revejam, que seja visto aí, para que não venha causar nenhum dano à vida da nossa população. Outra coisa também a respeito do lixão, para que tome-se a providência nesse período agora de muito problema, crianças com problema respiratório, que seja visto ali a questão para que não toque fogo ou naquele aterro sanitário. Estamos tendo agora, vamos contar também com a população, que estamos tendo essa cooperativa aí agora também, né, para que recicle o lixo, muito lixo que a gente pode separar, para que não vá para o lixão, para colocar fogo, porque a população lá do Marizeiro reclamando dessa fumaça, população ali do Sítio Marco, o bairro da Vila São José, muitas crianças assintomadas com esses problemas de bronquiolite, então que possa ser visto isso aí com bons olhos. Também agradecer o convite aqui de Dona Otília ontem, que estivemos na segunda-feira na sua reza, Noite de São Pedro, ela sempre nos convida. Senti sua falta lá, Jacaré, não estava lá, foi um evento que todo ano ela faz com bom gosto, né? E quero também aqui me solidarizar com o companheiro Sil, falar das pessoas aí, da população que fez o concurso, né? Que essa casa está pronta para que contem com a gente para os seus direitos, né? Apesar que, creio eu, que ainda vai ter mais chamada das pessoas que estão aguardando, para que tenhamos uma resposta para quem de fato e direito estudou, se preparou para fazer o concurso, que assuma os seus cargos de direito. Satisfeito, senhor presidente, uma boa tarde. Vereador Cícero Ferreira. Senhora presidente, colegas vereadores, quero aqui dar uma boa tarde a todos que estão aqui presentes, saudar a nossa presidente do PDT, Sônia, a ex-vereadora Joselba, a esposa dele, Dona Magna, todos aqui, né, buscando seus direitos. E aqui, essa casa é a casa do povo. Tenho certeza que já vocês vão ingressar aqui no nosso município para ajudar o nosso município a crescer cada vez mais. Desde já parabenizo a luta e a busca de vocês pelo direito de vocês.
Senhora presidente, mais uma vez inicia nossas palavras aqui deixando voto de pesar. Senhora presidente, quero deixar voto de pesar aqui a família de seu Zé de Pedro, ali o tio de Patrícia, de Patrício, né? Com 96 anos, né, Valderi? Né? Zé Pedro, ali do sítio Zé Vieira. Eu quero aqui, em nome dessa família, a família Leite, registrar esse voto de pesar. E deixar voto de pesar aqui uma pessoa que foi referência aqui na cidade do Baixio, e por que não dizer nas cidades vizinhas, que nosso amigo Vicente de Preta, ali do Baixio Grande, com 101 anos de idade, nos deixou agora essa semana, mas deixou uma história muito grande, Rosneide. Seu Vicente, lustro de tudo, acredito que uns 20 e poucos dias aqui, estava visitando o comércio aqui da nossa cidade, sempre presente aqui na nossa cidade, então ele deixou uma grande história. Vicente de Preta, lá do Baixio Grande, município do Baixio. Eu quero aqui, em nome de todos os seus filhos, do seu filho Major, registrar esse voto de pesar, senhora presidente, mas deixou uma grande história. Esse pessoal aí que é da luta de gado, vaqueiro, vaquejada, cavalgada, ele sempre presente, mesmo com essa idade, mas ele sempre estava presente nesses eventos. Então aqui, em nome dessa família, eu quero registrar aqui, em nome do nosso município, registrar essa grande perca que nossa região teve. E aqui, senhora presidente, pegando aqui o deixa de cada um vereador que antecedeu aqui, a questão das estradas. E aqui eu me lembro, eu acredito até nosso secretário Juninho está aqui, Juninho Trigueiro, a questão que nós tínhamos sido agraciado, não sei se era quatro sítios, zona rural, que era a questão do piscerramento, né? Para fazer o piscerramento nessas comunidades. Não sei, eu sei que tinha 4 comunidades incluídas nesse piscerramento. Eu não sei como foi essa questão. Se seria muito bom voltar a bater nessa tecla, para ver se nós conseguíamos novamente. Eu acredito que era o sítio Trapiá, Serrote, eu acredito São Vicente e Bananeira, eu não me engano, mas tinha aí um sítio que tinha sido agraciado com esse piscerramento. E reforçando um pouquinho a questão da estrada, Rosneide, fui procurado por várias pessoas lá do sítio Serrote, né, falando da estrada do sítio Serrote, para fazer aquela estrada, né? Porque, pela forma que o pessoal disseram, sempre é bom acompanhar, né? Acompanhar essas estradas, como é que está sendo feita, como é que está sendo, né, esse pessoal. Mas está tendo umas reclamaçãozinhas ali do sítio Serrote. Inclusive vai ter agora a cavalgada, né? Cavalgada dia 5. Mas não só porque vai ter a cavalgada, mas seria muito bom vir um calendário aqui para a Câmara, Valderi, né? Você ser o líder do nosso prefeito, trazer o calendário aqui para essa casa para saber quais estradas que está sendo feita, como é que está sendo como é que está sendo essa situação. A gente faz esse pedido a você aí para a gente ter esse conhecimento. E, senhora presidente, quero aqui parabenizar, viu? Parabenizar a mãe da vereadora Rosneide, né, Dona Zuleide, que desejar aí que Deus abençoe ela, Rosneide, com muita bênção, com muita paz. A gente sabe da história dela aí com essa família, uma família bem unida, e eu quero aqui deixar esses parabéns para ela. Companheiro, me permita? Pois não. Parabéns também à mãe da nossa nova colega, eu acabei esquecendo de falar na tribuna, e a respeito também da cavalgada também. Eu, como amante da cavalgada, já estou com os tropeiros lá tudo pronto, Trapiá e Capoeira Grande. A gente vai marcar presença lá na cavalgada aí também do sítio Serrote a Bananeira, né? Obrigado, companheiro. Quero aqui também parabenizar meu sobrinho Gustavo, completando um ano hoje, o filho de Zélia. Quero desejar boa sorte, que Deus abençoe, com muita saúde e paz, que Deus ilumine. Quero parabenizar toda a comissão do campeonato de veterano aqui do nosso município. Teve agora a grande final domingo, né, onde o Unisport foi campeão. Parabenizar também a Catingueira, ficou vice-campeã. E todos que participaram. E aqui, senhora presidente, pegando aqui o deixa do vereador Pequeno, sobre a questão da saúde, né?
e a gente já bateu nessa tecla aqui por várias vezes. Hoje o nosso regional é o ICOR. A nossa referência que nós temos quando a pessoa chega ali, se interna aqui no hospital, que nós tem que se deslocar para o ICOR. E por várias vezes o ICOR tem negado receber algumas pessoas lá. E agora acredito, acho que segunda-feira, por volta de 10 horas da noite, uma pessoa ligou e deu um pulinho lá no hospital. E nosso amigo Tiago é o padeiro Dedé da padaria. Tiago, desde mais ou menos 1 hora da tarde, sentindo muita dor, suspeita de pedra no rins, vesícula, apendicite. Isso foi tudo colocado lá no sistema para ver se o ICOR recebia. E o ICOR lá faz tomografia. O pessoal lá queria só para ver como é que estava o estado dessa pessoa. O ICOR nega, manda para o Cariri manda de volta dizendo que tem que ir para a referência, onde é a sua referência, que é o ICOR. Então, onde a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, eu não sei o que está acontecendo. Por várias vezes, por exemplo, a pessoa gestante chega ali, nossa referência é o ICOR. Por várias vezes nega. E você, presidente, né, é enfermeira, trabalha dentro do hospital e é prova disso. O que acontece? O pessoal do hospital fica todo de uma forma sem saber o que faz. Então, mais uma vez, a gente reforça essa situação. Mas o que aconteceu? Quando eu chego em casa, a gente conversa e tal, e rápido, mais ou menos umas 11 horas da noite, a esposa do paciente liga e diz: cara, o ICOR resolveu receber. O cara já não estava aguentando mais. Quando chegou lá, foi batido uma tomografia e realmente o rapaz estava com apendicite. E teve que fazer a cirurgia de urgência. Então são situações que nós não sabemos o que é que pode fazer mais com essa situação. Questão do ICOR. Essa questão da referência nossa é o ICOR. Então não sei, o gestor poderia ver, cobrar mais, ter mais não sei o que é que a gente pode fazer mais, porque é vida. É vida. Então, não era uma situação, no momento se tornou grave. Mas o ICOR poderia receber. Se fosse uma situação mais difícil, aí não, podia ser o Regional, Barbalha, Juazeiro, mas era uma situação que lá tem exame para fazer, para saber o que essa pessoa está tendo. Então, aqui, mais uma vez, a gente reforça essa situação, entrar em contato com esse pessoal, para a gente ver o que é que a gente pode fazer. Que isso não é só a primeira, segunda, terceira vez, não. Vem acontecendo várias vezes. Então, a gente aqui bate mais uma vez nessa tecla, porque eu vi a angústia lá de cada pessoa lá dentro daquela situação lá do hospital daqui, caçando uma vaga, vendo o que é que poderia fazer, botaram no sistema para ir para Fortaleza, uma coisa que aqui foi resolvido. O rapaz já está de alta, acredito que hoje já está vindo para casa. Então isso aqui a gente pede o reforço de cada um e para a gente ver essa situação. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer também o convite da missa, seu vereador Pequeno, eu não pude ir. E ontem eu não fiquei sabendo da renovação das novenas lá de Dona Otila, né? Mas aqui eu quero, São Pedro, eu quero aqui desejar boa sorte a ela, sempre uma pessoa sempre firme e forte, com sua saúde, a toda a sua família, que Deus abençoe. E fazer aqui, eu vou ter aqui concurso, né? Das palavras do vereador Pequeno, do vereador Silvio, a gente reforça a palavra de vocês, dizer que a gente está junto, e será um prazer de vocês virem compor nesse grupo aqui do nosso município, ajudar o nosso município a crescer cada vez mais. Então, a você eu desejo boa sorte, conto com a gente, que a gente está aqui sempre à disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe, senhor presidente. Vereador Dr. Valderi. Reiterar a saudação a todos e a todas aqui presentes, né, nosso presidente, colegas
e colegas vereadoras e vereadoras, plateia novamente, né? Quiçá que todas as vezes essa casa, né, vereadora Rosineide, esteja assim tão repleta com as mais diversas representatividades do nosso município, dizer da alegria, da satisfação de estarmos mais uma vez aqui nos exercícios dos trabalhos, né, de que até aqui nos ajudou o senhor, e começar, como o vereador Jacaré falou aqui, nos solidarizando com a família dos Leites, né, ali pelo falecimento de Zé Pedro, ali tio de Bia, né, amiga nossa de longas datas, uma pessoa que não deixou filhos, mas deixou um legado de família, né, muito importante, né, família muito tradicional ali do Zé Vieira, estendendo aqui para o bairro Alto Bandeirante. Que Deus conforte o coração de de todos os seus familiares, né, em nome de Patrícia, de Kessa, de Vilma, né, de Bia, né, e dizer que fizeram a sua parte, né, que é uma das coisas que acredito eu, ex-vereadora Joselba, que é a consciência tranquila, né, de quando você, enquanto vida, faz a sua parte como filho, como sobrinho, como neto, e quando aquele ente querido vai descansar, você tem a consciência tranquila que o que dependia de humanamente falando, você fez a sua parte, né? Então, me solidarizar com toda a família. Parabenizar ali a igreja de Pregai, né, que sábado e domingo passado realizaram o 15º Congresso de Senhoras. Foi um evento belíssimo, com uma grande quantidade de pessoas, né? Agradecer a presença daqueles que estiveram lá, inclusive o prefeito passou por lá. Parabenizar que tem à frente ali o pastor Nailton, a missionária Irmandinha, né? Trabalho social, independentemente da religião. A gente sabe que as instituições religiosas têm alcançado muitos cantos onde o poder público não tem alcançado, né? Inclusive, já houve documentário no G1 relacionando a isso. Então, assim, e a gente sabe o poder do transformador que é as religiões e que tem contribuído na nossa sociedade como uma forma geral. Parabenizar também, senhora presidente, a Escola Dr. Jarismar pelo belíssimo São João, que foi realizado na última sexta-feira, né, com uma grande participação do corpo docente, do corpo discente ali dos alunos e também dos pais e mães daqueles alunos que abrilhantaram, enalteceram aquele evento naquela unidade de ensino, né? Parabenizar também aqui a vereadora Rosineide, né, pela realização da cavalgada que acontecerá no próximo domingo, juntamente com a gestão. Com certeza, se for da permissão de Deus, estaremos lá e será um belíssimo evento, como tem sido as edições anteriores. A gente percebe a sua preocupação, o seu cuidado, o seu zelo, né, com esse evento, e não só com esse evento, mas com aquela comunidade do Sítio Serrota. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho. O vereador Silva aqui trouxe mais uma vez uma pauta também que nós já temos batido aqui por diversas vezes, inclusive já foi feita indicação nossa aqui nessa casa, com relação à interdição das ruas, né? A gente já sabe que as ruas, graças a Deus, pelo aquecimento do nosso comércio de Palmirim, já estão com espaços reduzidos, e aí é importante que haja um planejamento, haja uma minimização necessária de interdições de ruas, principalmente à noite. A gente vê aqui pizzarias, bares, né, interditando as ruas, pondo inclusive em risco as pessoas que são os consumidores, mas também as pessoas que dirigem moto, carro. Então, para que haja uma melhor logística e uma fiscalização maior do ente público nesse sentido, para que se evite diminuir o máximo possível o risco de acidente, porque é isso que nós queremos, né? Enquanto pessoas, enquanto cidadãos do nosso município, que as pessoas vivam bem, vivam harmônico, cada vez mais necessitem menos de cuidados de saúde, e aí, infelizmente, ao contrário disso, é o que nós às vezes acontecemos e vemos muito. Então, que haja uma fiscalização maior com relação à interdição dessas ruas, para diminuir e dar um maior fluxo no trânsito, para que a gente possa ter um município mais célere, né, e não haja tanta cobrança como tem tido com relação também durante a semana, principalmente nos períodos de pagamento, né, a mobilidade na rua, inclusive às vezes não tendo como sequer um pedestre andar. Então, que a gestão possa ver isso com mais atenção, porque é uma demanda recorrente e uma demanda que já tem sido aqui pauta reiterada desta casa. Como o vereador Jacaré, o vereador Pequeno também falou aqui, possa também ser encaminhado, até para que a gente possa dar uma satisfação à população, né, a questão do cronograma de execução das máquinas, principalmente nas estradas vicinais,
né? Até porque a gente é cobrado, nós somos cobrados com relação a isso, então que a gente possa ter essa pauta aqui para quando algum popular de alguma comunidade, né, vereador Jacaré, venha nos perguntar quando será feita aquela estrada vicinal, a gente possa dizer, dia tal, na próxima semana ou no próximo mês, com certeza a máquina estará naquela localidade. Só pegando aí, Roderick, peço a permissão, e eu notei aqui a questão do lixão, que eu acho que foi o vereador Pequeno que comentou. Para você também levar essa situação, porque gente lá do distrito de Canaúna também, né, reclamando dessa fumaça que está indo lá, então está prejudicando muita gente. Então a gente mora numa cidade pequena, nós somos representantes do povo, nós temos que ver essa situação. Então, note mais isso aí para você ver essa questão, porque eu não sei, é como a gente pede, né, por gentileza, as pessoas que tocam fogo ali, não sabem o prejuízo que está dando com essas crianças. Imagina essas crianças, como não estão ali baixo do meio, que é próximo, está indo lá no distrito de Canaúna. Imagina quem é próximo ali desse lixão. Então a gente reforça aqui, viu, as palavras do nosso vereador Pequeno, para a gente ver essa questão. A gente, inclusive, a vereadora Rosneide trouxe aqui numa sessão que eu não lembro, não me recordo qual foi, que inclusive pessoas lá do São Pedro, do Marizeiro, né, Rosneide, tem reclamado com isso. A gente sabe que existe um consórcio de resíduos sólidos para isso. A gente sabe que é uma luta e uma pecha não só no nosso município, né? É uma realidade de Brasil, mas que enquanto não se tem a resolutividade com relação aos consórcios de resíduos públicos, que se dê uma solução imediata, né, para esse problema, porque a gente sabe que hoje o maior problema é a fumaça, né? Ali o chorume produzido pela incineração daqueles materiais que são colhidos na limpeza pública. Então que seja, eu já dei até a sugestão ao prefeito que se instale uma câmera, que coloque uma pessoa. A gente lembra quando Paulo, né, o finado Paulo era vivo, não tinha aquela recorrência de fogo, né, de fumaça, e aí a gente viu um quadro tão caótico, né, de questão de problemas respiratórios, né? Eu sou vítima disso, eu sou asmático, eu sei o problema que é de uma fumaça. Companheiro, e se você analisar, a maioria dos produtos que são queimados lá são produtos recicláveis. Aí nós estamos com uma cooperativa aí, nós já fizemos aqui uma audiência aqui para que a população fique ciente dessa cooperativa, que possa ter um cronograma também para quando o carro do lixo passar, ter a coleta seletiva, né? É sacola, é papelão, é plástico, é frasco de desinfetante, tudo isso é reciclável. Está gerando emprego e lucro para o município. Que esses produtos não vá para o lixão para ser queimado, né? Que está queimando dinheiro, está queimando emprego para a população. Obrigado, companheiro. Justamente, né? Eu acho que eu acredito, se eu não estou enganado, inclusive eu vi hoje o caminhão da coleta seletiva recolhendo no município, já hoje, né? Então, assim, que a população também se conscientize, né? A gente sabe que quando às vezes o carro do lixo passa, algumas pessoas colocam o lixo para fora, né? Então, que haja também essa conscientização, porque a gente vive numa grande família chamada Ipaumirim. Então, assim, cada um tem a sua parte e tem a necessidade de realizar o seu objetivo e também dar a sua contribuição para que aquele problema seja solucionado. Mas que a gestão, voltando um pouco, porque a gestão possa também procurar uma solução imediata, já que diz que são os recicladores que colocam lixo, que tenham alguém para fiscalizar, para cobrar, para não... Até porque eu já fui acompanhando pessoas em inquéritos policiais com relação a multas aplicadas em decorrência da queima do lixão, né? Então a gente sabe também que tem a demanda, além civil, administrativa, tem a questão penal e também tem a questão de repercussão negativa e prejudicial à saúde, né? E também, para concluir, senhora presidente, gostaria de deixar aqui os meus parabéns, né, à mãe da vereadora Rosneide, essa guerreira que teve paciência, como diz o vereador Renato, e criou Rosneide, né? Parabenizá-la com muita saúde, muita paz, né? E dizer da alegria que com certeza a vereadora tem de tudo que a sua mãe representa, né, para a sua formação, por seu caráter. Então, parabenizo em nome da vereadora Rosneide, parabenizo sua mãe, parabenizo todos os entes decorrentes da sua mãe, né? Que a matriarca se constitui uma árvore familiar, né? Então que Deus dê muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida, né? E para concluir também, só dizer também, né? A gente sabe inclusive da responsabilidade dessa casa, a gente sabe do compromisso dessa casa. Quando a lei
do concurso público veio para essa casa, não foi votada uma lei imediata, né? A gente fez reuniões, o vereador Silvio esteve presente, né? Todos os vereadores estiveram presentes, a gestão enviou representatividade, né? Foram pautas que nós defendemos aqui. A gente sabe, eu já fiz muito concurso público, a gente sabe da questão da importância da meritocracia realizada através do concurso público, né? A gente, nós fomos, eu acredito que essa casa foi um baluarte na defesa da realização desse concurso público, né? Foram feitas as correções necessárias, nada é perfeito, com certeza deve ter tido algumas inconsistências, mas isso é decorrente até às vezes do processo legislativo, da confecção de algum projeto de lei. Nós sabemos também que existe uma lista, né, de pessoas aprovadas, né? A gente sabe, né, antes mesmo estamos vereador, mas pela nossa formação a gente sabe da questão da expectativa do direito, né, dos aprovados, né, não o direito líquido e certo, mas a gente também na contramão disso sabe, como foi explicado aqui, o próprio vereador Silvio falou, já veio outras pessoas aqui explicar, que existe alguns cargos no nosso município, né, que se envia a essa casa, foi pedido nessa reunião, que se envia a essa casa a real demanda das pessoas que estão exercendo outras funções, né, para que essa ociosidade desse cargo seja decretada apenas temporariamente, né? A gente sabe que tem que ter a questão da responsabilidade administrativa também, para não se criar uma vaga como concursado para um cargo onde já existe um concursado, né? A gente sabe, exemplo daqui, olhando para a ex-vereadora Joselba, a gente sabe que na educação mesmo, a quantidade de professores que tem exercendo cargos comissionados, que a lei permite, não há nenhum impedimento com relação a isso, né? Então, mas aquela vaga de professor, ela existe um professor concursado para aquilo, né? Mas que a gente sabe também que eu acredito, semana passada houve 2 novas chamadas, inclusive o processo seletivo de início, houve-se um questionamento pelo Ministério Público, mas foi a gestão explicou isso, eu acredito que até, eu não lembro se foi Renato, na época presidente, participou de alguma coisa nesse sentido, foi vereador, foi do processo seletivo, foi do concurso, naquela reunião Vossa Excelência foi do concurso, né? Com relação a isso, então assim, mas a gente tem que ter noção da responsabilidade de cada um, a gente também não pode querer aqui cobrar o que a lei não prevê e o direito que não existe, né? Mas a gente sabe que estão com mérito as pessoas que foram aprovadas nesse concurso público. Pode ter certeza que essa casa estará à disposição para cada vez mais cobrar isso, né? A gente sabe também, como eu já falei, da necessidade de realização de processos seletivos, em decorrência, como já expliquei, do exercício temporários em outros cargos, não do concurso. Então, assim, que a gestão pública do nosso município possa achar um meio termo para que... A gente sabe também da vigência do concurso, né? Já divulguei para muito concursado, a gente sabe da vigência do concurso, o concurso foi homologado agora, acredito que serão chamados, certos, os aprovados, os que estão na lista de reserva, até porque, a partir do momento que a gestão ela cria um cargo no processo seletivo que deveria existir uma vaga através de um concurso, aquele aprovado dentro da lista do cadastro de reserva, ele deixa de ser expectativa de direito e vira direito líquido certo. Então, assim, a gente não está aqui não está desenhando o sol nem as estrelas. A gente sabe o que é o direito e o direito de cada um. Então, assim, a partir também do momento que cada pessoa que passou dentro do quadro de vagas se sentir prejudicado, procure os meios legais para isso, né, vereadora Rosineide? A gente sabe que o judiciário está aí para isso. Mas uma coisa, em resumo, vocês podem ter certeza, né? Essa casa com certeza estará sempre à disposição de vocês. Sintam-se todos bem-vindos. Quando tiverem alguma pauta que acharem que é necessário trazer aqui, tragam. Se verem, até porque quem está dentro do processo, vereador Jacaré, com certeza tem uma percepção melhor daquilo que está acontecendo. Se verem que existe alguma coisa que merece ser traga para cá, para que a gente possa questionar a gestão através aqui dos meios legais que a Câmara pode ser utilizada, tragam para cá, porque o objetivo é isso, né? É que contratado, através de processo seletivo, concursado, aprovado, cadastro de reserva, possa exercer com qualidade o seu trabalho, para que a nossa população tenha um servidor efetivo ou não, com qualidade, porque quem ganha com isso somos nós, né? A partir do momento que você vai para um hospital, que você vai para uma secretaria de educação e assim sucessivamente, com certeza o que você tem interesse é que seja bem atendido. Então,
A gente sabe da importância que tem os concursados. A administração pública, a essência da administração pública, o corolário da administração pública são os agentes públicos, né? Então, que vocês continuem nessa pauta, que é uma pauta justa. Com certeza, reitero aqui a fala. Gostaria também de saudar aqui nosso amigo doutor Bruno, pela presença, diretor clínico do hospital. Com certeza é uma pauta que é uma pauta nossa, né? Porque a partir do momento que vocês vêm para cá e trazem as suas demandas, com certeza essa demanda não é só de vocês. É uma demanda justa, aqui não existe, às vezes o vereador Silvio gosta de falar essa expressão, não existe situação e nem oposição quando é na defesa dos interesses, dos direitos de vocês. Meu muito obrigado, uma boa tarde ainda, que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vereadora Rosineide. Mais uma vez, boa tarde a todos. Desta feita, né, cumprimentando a esposa do colega Renato e do nosso querido amigo doutor Bruno. Inicio minhas palavras também, né, levando meus sentimentos de pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos nesta semana. E gostaria também de falar, né, com relação ao mercado público. Já faz algum tempo que eu levanto essa bandeira. Agora, no próximo mês, faz 2 anos que está fechado, né? Logicamente, foi fechado no sentido das pessoas saírem de lá para a reforma, mas, infelizmente, até o momento, né, nós já pedimos explicações e há algumas explicações que nos foram dadas, né? Acredito que não convence por estar fechado. Então, mais uma vez, a gente pede encarecidamente que seja resolvido o problema que diz que é com relação, né, à questão da se colocar energia, mas é tão fácil colocar energia. Basta querer, força de vontade e organizar para que, né, as pessoas e os comerciantes que estão afastados ali, como eu já disse, com suas mercadorias em casa, que tem muito que eu acredito que nem serve mais, estão aí prejudicados. E a outra, dizer, vereador Valderi, que eu concordo com você, né, com Vossa Excelência, quando os motoqueiros fazem aqueles movimentos grandes na cidade, e que foi feito um trabalho, né, aqui do Demutran, juntamente com a Polícia Militar, mas que, infelizmente, a gente já percebe que já parou. Infelizmente, nós já estamos vendo a volta desses meninos aí andando a toda velocidade e esperamos, né, que não aconteça outro acidente trágico como ocorreu, e foi daí que houve aquele trabalho. Então, que eles, né, continuem com o trabalho que estavam fazendo para que não, né, venha a ocorrer uma nova morte no nosso município. Com relação ao lixão, também é muito debatido aqui por esta casa, é falado, é pedido, e eu acredito que só vai ser resolvido quando o consórcio aqui dos 7 ou dos 9 municípios começar a funcionar. Que, infelizmente, eu disse, é uma coisa que eu já falei aqui, que cansei, que acho que já enchi o saco e que também já estou de saco cheio, né? É com relação a esse consórcio. Como eu disse, em 2010 eu já participei de reunião com representantes do governo do estado, com prefeitos, com secretários, aí depois em 2017, aí depois deram uma data que em fevereiro de 2019 o consórcio já existiria e esses lixões não existiriam mais nas cidades. Mas, infelizmente, eu não sei o que é que acontece, que ainda hoje, né, perdura esses lixões, e agora o nosso lixão ainda está mais escancarado, mais aberto, mais feio ainda, e continuam colocando fogo, e nós sabemos, né, os problemas que essa fumaça causa ao povo. Então, mais uma vez, a gente pede, né, para que seja visto
e já veio aqui pessoas de outros municípios, que era presidente de consórcio, já mudou presidente, mas nada acontece, e nós já pedimos, né, esclarecimento, informações, para a gente saber o que realmente está acontecendo. Dizer também, né, que, aliás, agradecer aos colegas que no dia do aniversário da minha mãe, no último sábado, dia 27 de junho, enviaram mensagem, né, colocaram mensagens no grupo, e pelas palavras aqui também, dos nobres colegas vereadores que me antecederam, agradeço imensamente, viu, pelo carinho, pelo respeito, que, na verdade, a minha mãe, eu acredito que a mãe de cada um da gente, né, é o espelho, é aquilo que a gente mais tem, assim, quem tem de mais precioso nas nossas vidas. E a minha mãe, como eu disse, o meu pai foi assim um exemplo de homem, de seriedade, de honestidade, de honradez, que deixou seu legado, e a minha mãe continua, né, fazendo esse mesmo trabalho, essa mesma história, e agradeço a Deus por tê-la ainda hoje conosco, fez 88 anos, e mais uma vez desejar muita paz e muita saúde, e que Deus ainda conceda muitos anos de vida à minha mãe. Também, né, dizer que o conserto da Estrada do Serrote começou, né, não porque a Estrada do Serrote, porque é o sítio da vereadora Rosineide. Eu sempre disse, a Estrada do Serrote, tanto na gestão de Puíca como na gestão de Geraldo, era a última a ser arrumada. Sempre disse isso, né? E pedi, em sessões anteriores, pedi para que se consertasse as estradas do município. Mas na sessão passada, eu pedi para que fizesse, né, iniciasse o conserto da estrada aqui do Serrote, bem como, né, da Bananeira, mas eu já tinha feito isso bem antes, né, de todas as estradas do município. E pedi sim, né, em decorrência, né, da cavalgada que vai acontecer no próximo dia 8. Então, começou sim, dia 5. Então, começou, muito obrigada, vereador. Dia 5, né, no próximo domingo, começou, né, o conserto das estradas, e eu também sempre defendi que tivesse uma ou duas pessoas da comunidade, porque ninguém mais do que as pessoas da comunidade conhece, né, aquela localidade, como é que deve ser feito. E no ano passado eu reclamei muito, que deixaram um monte de terra de um lado, um monte de terra do outro, e disse, quando começar o inverno, vai começar o atoleiro, e que isso aqui, por onde a água vai passar. Porque a água tem que ter um caminho para ela poder, e infelizmente, né, aconteceu, nós tivemos, e agora, felizmente, tivemos um inverno maravilhoso, e os atoleiros foram grandes. Então, a gente pede encarecidamente que este ano, quando forem fazer, que coloque isso aí na cabeça de quem for trabalhar com a máquina e convide sempre uma pessoa ou duas da comunidade, porque conhece a realidade e como deve ser feito. Também, né, gostaria de dizer aos concursados que aquilo que é de direito é direito. Você não pode negar aquilo que é seu direito. Se você fez um concurso, se você passou, se você foi aprovado, então é um direito seu, sim, de ser chamado, de ser convocado, sim. A gente sabe, como bem o vereador Silvio Neto falou, contratado vai existir sempre. O estado do Ceará acho que tem mais contratado do que concursado. Em Palmirim tem muito contratado e vai continuar tendo nessa gestão e em outras gestões. Sempre defendi também o contratado, em especial o professor, que eu sempre levantei a bandeira do professor contratado, recebeu salário, recebeu piso nacional, igualmente ao concursado, porque o contratado trabalhava tão, né, quanto o concursado. Então, era um direito. E hoje, o STF garante esse direito
ao contratado. Então, com certeza, concursados, né, nós, enquanto representantes do povo, nós concordamos plenamente quando vocês, né, pedem, exigem que o direito de vocês sejam respeitados. Então, com certeza, é um direito. Se você faz um concurso, se você é aprovado, se está lá, né, então é um direito de vocês serem chamados. Então, com certeza, né, nós, enquanto representantes do povo, e é um direito. E direito é direito e tem que ser respeitado, com certeza, viu? E, no mais, gostaria de convidar todos os colegas vereadores e o povo de Palmirim para, no próximo domingo, dia 5, né, a cavalgada do grande encontro, do encontro das famílias de Palmirim, dos amigos, cavalgada esta, que irá sair lá do sítio Serrote, da minha residência, acho que por volta de 11h30, 12 horas, e indo para o sítio Bananeiras, lá no balneário, né, Zé de Chaga. Então, a todos, o meu abraço, estejam todos convidados, e o meu abraço, e até quarta-feira, se Deus quiser. Eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso amigo Dr. Bruno, que quer trazer aqui uma mensagem para vocês. Boa tarde. Muito obrigado, Marcelene, por dar abertura para trazer uma informação importante para a população, até como meio de troca do que em outro momento nós estivemos aqui apresentando assuntos relacionados ao Hospital Municipal. E acredito que, estando na função de representante técnico da instituição, nada mais justo do que trazer à população e aos representantes do Poder Legislativo, os representantes do povo, a atual situação diante da problemática de atendimentos outrora que foram discutidos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio da gestão municipal através da Secretaria de Saúde, juntamente com os representantes do Poder Executivo, que até hoje se montou um esquema de trabalho no nosso hospital que nunca ocorreu, que foi basicamente implementar 2 médicos por plantão. Era uma problemática que vinha sendo observada, né, pela gestão acerca da quantidade de pacientes e na demora de atendimento. E vendo a quantidade, os surtos de arbovirose, que é a dengue, que ainda está em curso, problemas respiratórios e os demais problemas de saúde que sempre são presentes, foi-se observado que não tinha mais condição de ter apenas um único médico plantonista no hospital para uma demanda tão robusta que se apresenta. E aí, diante dessa problemática, a gestão providenciou e forneceu os 2 médicos plantonistas e creio eu que otimizou o atendimento à população. É importante salientar que é um fato para a nossa realidade histórico, porque mostra um avanço e uma preocupação para a saúde daquele enfermo que busca a unidade hospitalar. Através de conversas internas, né, acerca do funcionamento e com a preocupação acerca da saúde pública municipal e com as finanças, nós vamos agora implementar o médico evolucionista. O que é o médico evolucionista? Nós vamos estar com o médico plantonista das 24 horas, que vai atender a demanda dos atendimentos daqueles que buscam a unidade hospitalar, e nós teremos um médico exclusivo para a enfermaria, que é aquele médico que vai atender aquele paciente que está internado, vai dar uma constância no olhar, né, daquela evolução, como é que o paciente está melhorando ao longo do internamento, e vai otimizar as prescrições que, por muitas vezes, os colegas ainda muito sobrecarregados de demandas, ficavam os pacientes na enfermaria um longo período sem ser avaliado logo pela manhã, que tudo se resolve na vida pela manhã, a não ser os problemas de casa que se resolve à noite.
Mas eu queria trazer, né, e agradecer a participação da gestão municipal, porque foi uma dinâmica implementada e eu acho que foi muito proveitoso. E graças a Deus se colocou o ouvido à disposição para entender que era uma problemática que deveria ser resolvida, né? E vem se melhorando, graças a Deus. Mas nós não podemos também nos omitir em situações que são verdadeiramente revoltantes. E eu acredito que, estando na função de médico e estando num cargo administrativo no nosso hospital, eu tenho que partilhar com vocês, vereadores, porque isso pode acontecer até com entes queridos de vocês em situações que são revoltantes, sinceramente. Por que eu digo isso? Porque há cerca de 2 dias atrás, buscou o hospital do nosso município um jovem trabalhador, talvez vocês já tenham conhecimento dessa situação, e esse paciente, ele já apresentava um problema renal de muitos anos, tentando resolver, que se resolve com muita dificuldade no estado do Ceará, os problemas de urologia. Urologia e ortopedia é o calcanhar de Aquiles. Então, assim, é dificílimo resolver, né? Mesmo que se tenha boa vontade, mesmo que tenham-se os caminhos, mas urologia é horrível de resolver. Então esse paciente bolando e com problemas renais, com muita crise de dor, e quem é que consegue trabalhar com dor? É muito difícil. Mas esse jovem, ele buscou a unidade hospitalar, ele foi super bem atendido por nossa equipe, e desde o início se mostrou um caso mais complexo. E aí o que foi que aconteceu? E é importante partilhar isso com vocês. O que é a famosa regulação, colocar no sistema? O que é que significa isso? Quando um paciente vai para uma unidade hospitalar, que aquele hospital não resolve o problema dele, por inúmeros fatores, questão técnica, questão de profissional, o que é que acontece? Eu preciso buscar ajuda de um hospital que forneça o recurso para resolver aquele problema. Eu não posso querer que um hospital de uma cidade pequena como Ipaumirim faça uma cirurgia de aneurisma. Não posso. Mas eu posso resolver uma dor lombar simples. E aí, o que é que acontece? Quando o nosso hospital ele precisa de algum recurso a mais, seja clínico, através de uma avaliação de um especialista, ou seja, através de um recurso, um hemograma de urgência, que nós também não temos como fornecer aqui, ou uma tomografia, ou um exame cardiológico como um cateterismo, eu preciso resolver. Se eu não resolvo aqui, alguém tem que resolver. O que eu não posso fazer é perder o paciente. E aí esse jovem, ele veio para a nossa unidade, foi se observado que tinha alguma coisa a mais, e é o que é que acontece por muitas vezes e que é triste. Ao se pedir auxílio para os demais locais que podem fornecer atendimento para a população, fica um jogando para o outro. E isso o tempo vai agredindo o paciente. Então, nessa situação específica, a primeira avaliação via sistema, porque eu informo para o sistema que eu tenho um paciente com uma dor abdominal e preciso de uma avaliação. O colega que está no plantão em outro hospital, ele lê o caso e diz: faça isso, traga para cá. E aí, nessa primeira avaliação, se pediu uma avaliação com o cirurgião, porque se objetivava que era um abdômen agudo, que era um possível quadro cirúrgico. E a colega que leu o quadro em outra cidade disse que o problema dele era renal, porque ele já tinha um problema renal. Ora, mas você avaliar por exame, por papel, você tem que ver o paciente, né? É a pedra angular da medicina ver o paciente. E aí começou a argumentar que não era paciente da cirurgia, era da urologia. E onde é que a urologia termina? Em Fortaleza, que não tem absolutamente nenhum leito. O paciente fica bolando horas e horas e horas sem ter resposta alguma, simplesmente eles nem respondem em Fortaleza. Então vai para o HGF, que é um hospital gigantesco, que infelizmente até os corredores são cheios de paciente, eles simplesmente não respondem. Aí fica a equipe aqui no município, olhando para a cara do paciente e fazendo assim: e aí, eu faço o que agora? Eu não resolvo aqui, eu tenho que tirar o paciente daqui. Liga para o SAMU.
o SAMU vai dar a resposta técnica deles. O paciente não está em urgência, não está com risco de vida agora. Eles não podem estar pegando toda hora um paciente para estar levando para a unidade hospitalar. E aí fica o paciente passando o tempo bolando. Onde terminou? A colega do serviço mais próximo disse que era na urologia, em Fortaleza. Imagine você pegar uma ambulância 5 horas de viagem com dor. E com febre, detalhe. Terminou que esse paciente foi para uma unidade mais próxima, fez uma tomografia, que era o mínimo que se deveria fazer, e descobriu, na verdade, que era um apendicite. Não tinha nada a ver com o problema renal dele. Esse paciente ficou 2 dias sem se alimentar, né? Então isso é uma coisa relativamente muito triste de se observar. O colega deve estar com raiva aí. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que é uma coisa que todos nós devemos observar, porque no final das contas, quando o problema não é resolvido na nossa unidade, eles buscam não só a equipe que está de plantão no hospital, mas o representante popular que tentam ajudar, intervir, mas por muitas vezes, até por colegas externos, recebem muitas críticas de estar tentando ajudar. Quem será que está buzinando aí, Silvio? Infelizmente, doutor, esse é o trânsito de Palmirim. Mas assim, eu acho que seria interessante a gente partilhar isso, né? Doutor, me permita, eu venho acompanhando todo esse caso aí, e pasme os senhores, esse rapaz, ele foi para fazer a cirurgia das pedras nos rins no sábado, no Juazeiro. O carro que foi levar ele, deixou ele lá internado, tudo certinho. Ele estava na sala para entrar na sala de cirurgia, e devido ao evento que teve lá no Juazeiro, o Forró Joá, estourou o transformador lá e a cirurgia dele foi cancelada, de pedra nos rins. Então ele voltou novamente para o nosso município, se vendo de dor, e eu não tenho aqui nenhuma sabedoria para diagnosticar se era realmente o cálculo renal ou se era a apendicite, né? E eu acompanhei todo esse processo aí, a família me ligou procurando que realmente é um caos esse sistema, porque eu acho que o secretário de saúde do estado tinha que dar uma explicação não só ao município de Palmirim, como os demais. É Baixio, é Palmirim, é Umari, toda uma população dependendo de um sistema que não sabe para onde vai, não sabe para onde coloca. Satisfeito, doutor. Obrigado. Então, gente, eu acho que seria interessante essa participação hoje. Muito obrigado pela abertura que você me deu para trazer. Eu acho que é uma problemática a se discutir em instâncias superiores, a nível estadual, federal, apresentar essa demanda, porque no final das contas o município ele não tem tanta culpa em relação a isso, porque o paciente ele recebe o primeiro atendimento, a equipe está completa, os recursos hospitalares em nenhum momento faltou, mas assim, tem coisa que se resolve aqui, tem coisa que não. Então, a nossa demanda é que, posteriormente, em instâncias estaduais ou talvez federais, isso seja discutido para resolver a problemática. Muito obrigado. Doutor, outra coisa também, me permita, mais uma vez que eu preciso relatar isso aqui também. Uma parente minha, domingo, deu entrada também lá no hospital. Não estou aqui para degredir a imagem não profissional, mas ela chegou lá com crises de dengue hemorrágica. E recebeu, pasmem os senhores, do médico que estava de plantão, um diagnóstico de gravidez. Um absurdo, né? Um absurdo. Ela teve que ajeitar aqui para deslocar ela para outro estado, para outra cidade, para ser atendida. Né? Obrigado, doutor. Mais uma vez, né? Boa tarde a todos. Saudar a todos que estão aqui na plateia. Agradecer, né, essa fala de Dr. Bruno. Seja sempre bem-vindo, Dr. Bruno. Quando precisar, estamos por cá. Quero iniciar minhas palavras agradecendo
a Deus, né, por estar aqui mais uma vez nos exercícios dos trabalhos. E também deixar nossos votos, né, de pesar aos familiares que perderam seus entes queridos, a família Leite e todos, né, que Deus conforte o coração de todos os familiares que perderam seus entes queridos. Quero aqui, as meninas muitas delas já saíram, né, mas quero parabenizar a todos os concursados que estão aqui hoje, né, presentes, reivindicando pelos seus direitos. Quero parabenizar toda a fala de todos os colegas vereadores que me antecederam, dizer que estamos aqui, né, de portas abertas, aqui é a Casa do Povo, que sejam todos sempre bem-vindos, né, desejar boa sorte, que dizer que vocês passaram, vocês foram aprovados, estão na lista, no cadastro de reserva, então é um direito de vocês e nós estamos aqui, né, junto com vocês e toda hora, na hora que vocês precisarem. E parabenizar por vocês terem sido aprovados, ter estudado e também por a coragem de estar aqui lutando pelos direitos de vocês. Então, que Deus abençoe, que logo, logo vocês serão, né, se Deus quiser, farão parte do quadro de efetivos do nosso município para melhor atender mais ainda a nossa população, né? Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo, 1º de julho de 2026, e convoco os demais vereadores a participar da 23ª sessão ordinária, no dia 8/7 de 2026. Convido a todos a ficarem de pé para ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que Pompeias em nosso leitão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, o temor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz. Que o teu belo pendão se levante, homem firme de amor e de paz. Junto à antiga e pequena lagoa, que Palmirito nasceste a sorrir. E esse lago de língua tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. Os invernos na sua clemência dão de parte do seu cabedal. Pelos rios, ferrote e pendência, és banhada na guarda invernal. Município que orgulha a tua gente, pelo teu conhecido valor. No passado e também no presente, és estreno e batalhador. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir. Este lago de língua tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. O progresso da terra perdura, engrandece o nosso país. No comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir. E este lago de língua tão boa, deu-te o nome de todo teu porvir.